Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nosso assunto é sobre a representação da informação. Na aula anterior a gente falou sobre o armazenamento e hoje a gente vai falar sobre como a informação é representada no computador. Aí eu trouxe aqui os exemplos mais práticos, são os quadros, que são a representação de símbolos, a representação numérica, a representação de uma imagem e uma representação de um som. Vamos começar pelas letras. A gente tem o ASCII para representar as letras, que é o American Standard Code for Information Interchange. Este código utiliza padrões onde 7 bits podem representar letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto. Então, são necessários, dentro do código ASCII, 7 bits para representar letras, ou até mesmo símbolos e pontuação. Os dígitos de 0 a 9 em certas informações de controle, como mudanças de linhas, posicionamento de início de linha e tabulações. Isso aqui são exemplos de símbolos. Isso aqui é muito importante para programação, porque você pode ter representações, por exemplo, de 1 a 9, eles sendo representados de forma de símbolo e eles serem representados em forma de números. Isso aqui é importantíssimo, porque existe essa diferenciação dentro da programação. Tem que tomar muito cuidado quando você quer representar os números como letra ou como número mesmo. Aí aqui eu botei um exemplo aqui. Isso aqui é a mesma coisa que tu tá dizendo hello, para você ver como é que é complicado aqui, ó. Precisa disso aqui tudo para botar um H, um E, um L, um L e um O. Então olha só o tanto de código que a gente precisa fazer para botar uma letra só. Hoje em dia tem o Unicode e o ISO também, que são essas formas de representação. Tem outros, tem a representação numérica, que é um pouquinho mais complicado, que trabalha com coeficientes. Mas vamos lá, a forma binária permite representar valores numéricos mediante o uso exclusivo dos dígitos 0 e 1 em vez dos dígitos que a gente conhece no sistema decimal. Sabe-se que na base de 10, cada posição da denotação do número está associada a uma quantidade, que é o que a gente conhece como centena, dezena e a unidade. Na representação numérica 375, o dígito está localizado na posição associada às unidades, o dígito 7 na posição das dezenas e o dígito 3 nas centenas, que é o que a gente conhece. Pelo menos era para conhecer, tá certo? Se você não conhece isso, é grave sua situação aí. Aí é grave, meu amigo. O peso associado a cada posição é o dobro do peso associado à posição imediatamente à sua direita. Mais precisamente, o dígito mais à esquerda está associado a um peso. A posição imediatamente à sua esquerda ao peso 2. Isso aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2, que é associado ao peso 2, o peso 4, o peso 8 e por aí vai. Seguindo essa mesma notação, peso 16, peso 32 e assim por diante. Por exemplo, seja a sequência 1, 0, 1, 1 em base binária, o dígito mais à direita 1 está na posição associada ao peso 1 e o à sua esquerda está na posição associada ao peso 2 e o 0 ao peso 4 e o dígito 1 mais à esquerda ao peso 8 e vai seguindo essa lógica, 8, 16, 32. Para encontrar as representações binárias de valores grandes, é preferível adotar uma forma mais sistemática, que é a forma do complemento de 2. Existem essas duas formas, uma notação de vírgula flutuante e a notação de complemento de 2. Apliquemos esse algoritmo para o valor 13, que aí ele vai trabalhar com coeficientes, tá certo? O que é um coeficiente? É uma conta de divisão, ok? Espero que tenha ficado bem claro que quando você divide, você tem que obter um quociente no negócio. Não tem como explicar menos do que isso daqui não, cara. Aí é foda. Aí apliquemos esse algoritmo valor 13. Primeiro, dividimos o número 13 por 2, a gente tem o quociente, que é o resto. Aí o resto, se ele não for nulo, continua dividindo por 2, obtendo o quociente igual a 3, o novo resto igual a 0. O novo quociente, se o novo quociente ainda não for 0, a gente tem que dividir novamente, obtendo um quociente e um resto iguais a 1. Mais uma vez, dividindo o novo quociente, etc, etc. Passamos ao passo 3 do algoritmo, em que concluímos a representação binária pelo valor original 13, que é 1, 1, 0, 1.
Então a gente está trabalhando aqui. O que é importante você saber daqui é que ele trabalha dividindo por 2. Vai dividindo por 2, até chegar. Aí os quocientes eles vão entrando na conta até chegar ao número, até chegar ao final. Enquanto o quociente não for igual a 0, ele ainda tem que tentar dividir. Aí a gente entra o problema de complemento de 2, que é outra técnica aqui que a gente vai complementando com base de 2 para ver se vai dar certo. E quando o problema está fudido, geralmente problemas de frações, aí tem a vírgula flutuante, uma notação que é conhecida como vírgula flutuante. E por que isso aqui é importante? Porque se der o truncamento, que é em caso de frações, quando estamos lidando com frações, é capaz de dar truncamento. Agora, quando é números inteiros, aí é capaz de ter o overflow. São problemas aqui, principalmente isso aqui é um problema de memória fodido que pode acontecer. Então existem esses dois modos aqui de notação, que a gente vai ver mais no futuro sobre eles algumas coisas. A notação de vírgula flutuante e a notação de complemento de 2, que serve para resolver os problemas de overflow e truncamento, porque nem sempre vai ter um número que é divisível por 2. Aí a gente vai ter um probleminha e tal. Vamos para a representação de imagem agora. As técnicas populares para representar imagens podem ser classificadas em duas categorias: mapas de bits e os vetores. No caso das técnicas de mapa de bits, uma imagem é considerada uma coleção de pontos a qual nós chamamos de pixel, que nós conhecemos como um elemento de imagem. Em sua forma mais simples, uma imagem é representada por uma longa cadeia de bits, as quais representam linhas de pixel da imagem, onde cada bit é 0 ou 1, dependendo do correspondente pixel ser preto ou branco. As imagens coloridas são ligeiramente mais complicadas, uma vez que cada pixel pode ser representado por uma combinação de bits. Então, ou seja, se é preto e branco, é 0 ou 1. Mas agora, quando são imagens coloridas, a gente tem que ter combinação de bits. E essa combinação vai indicar uma cor. Quando as técnicas de mapa de bits são usadas, o padrão de bits resultante é chamado de mapa de bits, o que significa que o padrão de bits é pouco mais do que um mapa da imagem que está sendo representada. A maioria dos periféricos dos computadores modernos, tais como aparelhos de fax, que nem existe mais essa porra, isso aqui nem é moderno, convertem imagens coloridas na forma de mapas de bits. Ou seja, existe uma conversão. Eu acho que até o seu monitor ele faz isso. A ideia é sempre a mesma, por mais que a tecnologia mude, mas a ideia é a mesma. Existe uma conversão de bits ou mapas de bits que vão dizer qual é a cor. Aí eles vão registrar a cor de cada pixel em 3 componentes: vermelho, o famoso RGB, e corresponde às cores primárias. Um byte, na verdade, é usado para representar a intensidade de cada componente de cor. Se é um byte, a gente já sabe que o byte ele tem uma quantidade certa de bits, tá ok? Essa abordagem de 3 componentes por pixel também corresponde à maneira como a maioria dos monitores de computador exibe imagens. Esses dispositivos exibem uma míriade de pixels, em que cada um consiste em 3 componentes, o vermelho, o RGB, como pode ser observado inspecionando-se a tela de preto. Você pode preferir usar uma lente de aumento formado de 3 bytes por pixel, significa que uma imagem que consiste em 1024 linhas por 1024 pixels exige vários megabytes para ser armazenada, o que excede a capacidade dos discos comuns. Aqui a gente tem duas técnicas, o GIF e o JPEG, para comprimir imagens de tamanhos mais simples e manejáveis. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que pixels ínfimos geram gasto de memória. Por isso que quando você vai jogar aquele jogo, você quer botar em um Full HD, ele começa a travar, é porque a memória está puxando uma memória desgraçada para construir aqueles pixels lá. Então, o aumento de uma tela, por exemplo, pode significar que seu jogo vai travar. E a representação de som é a última de hoje aí. O modo mais geral de codificar a informação de áudio para armazená-la e manipulá-la no computador é tirar uma amostragem da amplitude de uma onda em intervalos regulares e registrar a série de valores obtidos. Quando ele fala sobre a amplitude de uma onda, eu não sei nem como é que eu vou explicar isso daí, mas eu vou botar uma foto aí que é muito mais fácil do que eu explicar o que é uma amplitude de onda.
Então ele vai pegando isso daqui e vai pegando em intervalos. Quem trabalha com som sabe que é por intervalos que faz essa questão de 44. Tanto que é que tem aqui 44,1 Hz. É um intervalo que ele está dizendo aqui. Pode representar uma onda de som que cresce em amplitude, cai brevemente, aumenta para um nível mais alto e cai para zero. Essa técnica que usa a taxa de amostragem, caso ele está dando o exemplo aqui de 8.000 amostras por segundo, tem sido usada há anos nas comunicações telefônicas. A voz em uma extremidade da linha é codificada sob a forma de valores numéricos que representam a amplitude do som, que é essa daí que vocês estão vendo aqui em cima. Esses valores que vocês estão vendo aí. A cada 8 milésimos de segundo, eles gravam uma amplitude de um som. Vão gravando essas amplitudes. Inclusive é isso que está acontecendo nesse exato momento que eu estou gravando. Esses valores numéricos são então transmitidos pela linha à extremidade receptora, onde são usados para reproduzir o som da voz. Então nesse exato momento o computador ele está gravando várias partes. Inclusive esse daqui é um conceito de linguagem natural também. Ele vai gravando várias partes da amplitude de som e transformando isso em um código que ele entenda. Atualmente é usada uma taxa de 44 por 100 amostras por segundo. 44.100 amostras por segundo. Os dados obtidos em cada amostra são representados com 16 bits. Consequentemente, cada segundo da música gravada em estéreo exige mais de 1 milhão de bits. Uma alternativa, um sistema de codificação mais econômico, é o que nós conhecemos como o famoso MIDI. MIDI é mais usado em teclado, por exemplo. Esses dias eu estava usando ele, que é uma forma de você conseguir compactar o som, vamos dizer assim. Teclados sintetizadores usam muito isso. Teclados eletrônicos, sintetizadores. Eu uso muito MIDI, por exemplo, quando eu quero tirar algum som diferente. Aí eu pego o meu teclado, clico aqui na porta MIDI dele, boto no computador, pego uma DAW e faço outro som. Tiro outros sons aí que tem pela internet. Eu estou além de controlar, é claro que ele funciona como uma forma de controlador. Aí a interface MIDI, ela vai dizer o que eu estou apertando no teclado e vai converter isso em amplitude para o computador. Aí o computador vai saber, ele apertou forte, fraco, ele apertou Ré, etc. É largamente usado pelos sintetizadores. E é isso, muitas vezes quando eu estou apertando Ré, muda a tonalidade, muda a amplitude lá, e eles sabem que eu estou tocando Ré, Mi, etc. E é isso aí que a gente tem por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.